Olá, hoje nós vamos estudar a irreversibilidade das transformações térmicas. Processos irreversíveis são aqueles nos quais o sistema não retorna espontaneamente à situação inicial. Uma máquina que operasse de acordo com o ciclo de Carnot teria um ciclo reversível, ou seja, seria possível levar o calor da parte mais fria para a parte mais quente, ou vice-versa. As máquinas reais elas não conseguem fazer isso. Contudo, o trabalho de Carnot ele contribuiu para o estudo da reversibilidade dos processos naturais. Então, a gente não consegue fazer com que a fonte fria transfira para a fonte quente, e sim da fonte quente para a fonte fria, tá? Então, as máquinas reais elas não conseguem fazer esse processo, que é o processo espontâneo, né? Para compreender melhor o que significa essa reversibilidade, aqui ela tem a ver com os processos térmicos, são apresentados abaixo alguns exemplos nos quais ela não consegue, ou seja, não acontece espontaneamente. Então, a fonte quente, né? Aqui nesse exemplo aqui temos um motor, o carro fundiu aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A fonte quente, motor aquecido após estar em funcionamento. A fonte fria, a água circulando no radiador. E tem um ambiente também, né? Esse ar que em volta aqui, que é chamado de ambiente, que rodeia o carro. Então, isso aqui também são chamados de fonte fria. O processo de transmissão de calor aqui acontece o seguinte: o calor vai do motor para a água que circula o radiador. E em seguida passa do radiador para o ambiente, para o meio externo, né? Então, lembrando aqui, ó, no caso do carro, a fonte quente é o motor aquecido, a fonte fria é a água que circula o radiador, que precisa, né? E o ambiente que circula em volta. E a transmissão é dada do motor para a água que circula lá dentro do radiador e ela é enviada para o meio ambiente, né? Dissipada para o meio ambiente. Aqui no atleta correndo, né? A fonte quente, o corpo da pessoa após uma corrida, né? Ele aquece. A fonte fria, que é o ambiente em volta, né, que cria esse frescor em volta, então isso é chamado de fonte fria. O corpo humano está a temperatura de aproximadamente 36,5 graus e o ambiente que rodeia tem a maior parte do tempo a temperatura menores que a do corpo, né? Em torno ali de 25 a 30 graus num dia muito quente, né? Mas pode chegar em temperaturas mais baixas também. Lembrando que o corpo aqui ele permanece sempre numa temperatura estável, né, de mais ou menos 36,5 a 37 graus. É uma temperatura estável e tem que permanecer nessa temperatura. Né? A transmissão de calor aqui, há uma constante transferência de energia térmica do corpo para o ambiente. Né? Então, como o nosso corpo aqui está mais da temperatura a mais, né, mais quente, então ele vai transferir essa temperatura do corpo para o ambiente, começa a perder calor. Aí o que acontece? Nosso organismo tem que trabalhar, tem que esforçar para manter essa temperatura fixa ali, para acontecer a hipotermia, né? Pode ocorrer a morte dos nossos órgãos, né? Se caso a temperatura abaixar mais que isso. Então não pode abaixar mais que menos que 35 graus. Tem que manter ela sempre 36,5 a 37, né? Para evitar a hipotermia. E não superaquecer, né? Acima de 37, 38 graus começa a ter a febre, né? Começa a superaquecer o corpo, também prejudica também, principalmente o cérebro. A lixa aqui e a madeira, né? A fonte quente aqui, né, aquecida por causa do atrito entre elas. Então, conforme vai esfregando aqui, vai acontecer o quê? Aumenta-se a temperatura aqui, então vai ficar uma fonte quente. Então, a fonte quente aqui entre a lixa e a madeira é o atrito, né? Esfregando ela aqui vai causar atrito. A transmissão de calor, que os objetos ao ser atritados, eles sofrem aquecimento por causa da interação entre as partículas, né? Ou seja, tanto a lixa quanto a madeira ela tem um aumento de agitação. Quando vai esfregando, há um aumento de agitação dessa partícula, então entre a superfície. E essa energia ela se dissipa para o meio ambiente, né, com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, ela vai resfriar. Mesmo que se esfregou ali, fez o atrito, vai aquecer. Aí, com o passar do tempo, essa temperatura aqui ela vai se dissipar para o meio ambiente. Então, essa é a transmissão de calor. As transmissões de calor descritas nos exemplos anteriores, né, acontecem de forma espontânea. E cada um desses sistemas não é possível espontaneamente inverter, né, inverter esse sentido, né, de transferência de energia. De modo que se chega à seguinte conclusão. No caso das máquinas térmicas reais, diz que ocorre um processo irreversível,
Ou seja, não pode retornar, né? Aqueceu, ele não se refrigera sozinho, né? Não, quer dizer, não pode fazer o processo inverso, né, no aquecimento. Sempre o calor a transmissão de calor vai do quente para o frio e nunca do frio para o quente, tá? Não faz esse reverso, não. Porque a energia que se transferiu para o sistema de menor temperatura não poderá ser reaproveitada, chamada de energia degradada. Então, aqui um exemplo aqui, esse palito de fósforo aqui, né? Aqui no caso ele queimou até aqui. Então, presta atenção, há um aumento de temperatura aqui e houve essa combustão, né? Então, queimou até aqui, no aumento de temperatura. Agora, eu vou refrigerar esse palito de fósforo, colocar em menor temperatura, ou temperatura 0 graus, ou menor que 0 graus. Suponha que aqui esteja mais ou menos 200 graus. Eu vou colocar menos 200 graus aqui e quero que esse palito se reinverte, né? O processo seria se fosse um processo reversível. O palito voltasse a se construir de volta, conforme se refrigerasse. Então, isso não vai acontecer. Então, chamado de energia degradada, energia perdida. Tá? Então, para nós, isso aqui é um processo irreversível, não vai voltar atrás se eu refrigerar ele. Aquecendo, ele se degradou. Então, refrigerar não vai fazer com que ele volte a se tornar palito de volta. Então, isso é chamado de processo irreversíveis, tá? A entropia. A irreversibilidade dos processos naturais está diretamente relacionada a uma grandeza física chamada entropia. Explicação microscópica da entropia. A entropia pode ser interpretada como uma medida de desordem do sistema. Então, a entropia é o grau, né, de desordem do sistema. No início, o sistema era assim, ó, perfeito. Vamos fazer um exemplo, o mundo. Né? O mundo ele era perfeito, sem construção nenhuma, somente as árvores, os lagos, tudo, perfeito. Aí surgiu o homem começou a destruir, se degradar o planeta, né? Então criou-se uma desordem. A gente olha lá e pensa assim, não, mas construiu casa, construiu ponte, construiu metrô, construiu hospitais, construiu um monte de coisa. A gente acha que tudo está numa ordem, né? Mas não é. Isso é chamado grau de desordem. Então o mundo está passando por um processo de entropia. Ou seja, está criando-se um grau de desordem que é uma desordem irreversível, não volta mais atrás, não tem como voltar atrás. Então aqui, esses tijolinhos aqui, ó, perfeito, tudo montadinho. Chegou alguém aqui e criou-se uma desordem, acabou acontecendo desse jeito aqui. Não tem como mais voltar igual estava aqui. Ó. Por quê? Porque nesse meio aqui tem pequenas moléculas, células, que está tudo encaixadinho perfeitamente. Quando você montar ele tudo aqui do jeitinho que está aqui, você tem que levar em consideração também todas as partículas que estavam ali encaixadinha, perfeita, para você deixar tudo na ordem que era anteriormente. Então, isso é impossível que a gente possa fazer isso, tá? Mesmo que esteja montado bem parecido com esse aqui, há um grau de desordem entre meios aqui, ó, que são as pequenas células, moléculas, partículas, tá? Que não vai ser encaixada no mesmo lugar como era antes. Então criou-se uma desordem, que mesmo que você montasse ele, seria uma montagem meio aparente. Mas se colocasse no meio microscópico, aqui no meio aqui, ó, você ia ver que algumas partículas ali não se encaixaram, tá? Lembra do exemplo do palito? Então o palito de fósforo aqui é a mesma coisa. Ele estava inteiro perfeito. Quando aumentou-se a temperatura, criou-se uma desordem aqui, ó. Criou-se um grau de entropia. Esse grau de desordem aqui é um grau de desordem irreversível, não tem como voltar atrás e construir o palito novamente, porque aqui já foi criado, algumas partículas aqui ó, já se dissipou, né, com a queima, com a combustão. Algumas partículas de água, carbono, tudo já saiu dali. Não tem como buscar essas partículas de carbono, de água, encaixar tudo perfeitamente ali, a reconstruir de novo, tá? Então, esse aqui é um processo de entropia, também é um processo irreversível, tá? A expressão matemática da variação da entropia é essa daqui, ó. ΔS, que é a variação da entropia, é igual a quantidade de calor dividida pela temperatura em Kelvin, tá? Essa aqui, ó. Q é a quantidade de calor em Joule, o T é a temperatura e o ΔS é a variação da entropia, né? Em Joule por Kelvin. Observação, se o gás recebe calor, a quantidade de calor é positiva. Se o gás cede calor, ele é negativo, tá?
Então, variação total da entropia é a soma, tá? ΔS igual a variação da entropia 1 mais a variação da entropia 2, 3, 4, 5 e assim por diante, tá? Dependendo do total de cálculo que for feito. Então, isso aqui é chamado de expressão matemática da variação da entropia. ΔS, que é a variação da entropia, igual a quantidade de calor pela temperatura em Kelvin, tá? Se tiver em Celsius, tem que fazer a conversão. Então, vamos a um exemplo aqui, ó. Durante uma transformação reversível e isotérmica a 27 graus Celsius, a variação da entropia de um sistema termodinâmico foi de 35 Joule-Kelvin. Determine a quantidade de calor trocada entre o sistema e o meio externo. Então, vamos coletar primeiro os dados aqui, né? Lembrando que a temperatura aqui está em graus Celsius, então tem que fazer a conversão toda vez, né? Converter, então, é somar com 273. Então, aqui já temos os dados aqui, ó. Variação da entropia de 35 Joule-Kelvin, quantidade de calor não temos, nós estamos procurando, e a temperatura 300 Kelvin, não precisa converter, já tá em Kelvin, então fica em Kelvin. Está em Celsius, tem que fazer a conversão, tá? Nosso caso aqui já estava em Celsius, foi convertido. Então, a forma é essa aqui, ΔS é igual a quantidade de calor pela temperatura. Eu quero saber a quantidade de calor, tá? Então, aqui 35 é igual a quantidade de calor dividido por 300. Multiplicação cruzada aqui, ó. Esse Q traz para cá, 35 vezes 300 deu um total de 10.500 Joule. Então, essa aqui é a nossa resposta. No exemplo 2 diz, em uma das etapas de uma máquina térmica, o gás está a 400 Kelvin e recebe 2.400 Joule de quantidade de calor. Então, ele recebe 2.400. E em outra etapa, ele cede 1.000 Joule-Kelvin de calor, a uma temperatura de 200 Kelvin. Calcule a variação da entropia desse gás durante o processo. Ele quer saber a variação da entropia. Como ele deu dois valores, né? Então ele quer saber a variação da entropia. Então, nos dados aqui, ó, temperatura 1 aqui é de 400 Kelvin. A quantidade de calor 1 aqui, que ele recebe, é 2.400. Está recebendo. Então, a temperatura aqui na segunda etapa é de 200 Kelvin e a quantidade de calor aqui, como ele está cedendo, então aqui é negativo, tem um negativo aqui, então é menos 1.000 Joule, tá? Então é negativo porque está cedendo calor. Então aqui, quando o gás ele recebe calor, a sua variação da entropia é, então a forma ΔS é igual a quantidade de calor pela temperatura. Então, a variação da entropia aqui, 2.400 dividido por 400, deu um total de 6 Joule-Kelvin. Então, nesse primeiro processo, quando ele recebe, a resposta é essa daqui. Agora, no segundo processo, é o seguinte, quando ele cede calor, sua variação da entropia é, então, coloca-se a fórmula. Ele está procurando, então, aqui a variação da entropia quando cede calor. Se ceder calor, então, aqui é negativo. 1.000 dividido por 200 tem um valor de menos 5 Joule-Kelvin. Como ele quer saber calcular a variação da entropia do processo completo, então como eu tenho essa aqui com essa aqui, eu tenho que somar essas duas. Para fazer a soma, a gente usa essa formulazinha aqui, ó, que é a variação 1 mais a variação 2. Né? A variação 1 é de mais 6 e a variação 2 aqui é de menos 5. Né? Mais com menos é menos. Então, deu um total de 1 Joule-Kelvin. Então, essa aqui é a resposta, tá? A variação no processo completo deu isso aqui. Porque na primeira etapa, ele ganhou 6. Mas na segunda etapa, ele perdeu 5. Então, ficou com 1 positivo, tá? Exemplo 3. Em um sistema cujo grau de desordem, ou seja, a entropia, foi de 600 Joule-Kelvin, a quantidade de calor para ocorrer essa desordem foi de 18.000 Joule. Calcule a temperatura em graus Celsius do sistema. Então, para criar essa desordem aqui, chamada de entropia, foi usado 18.000 Joule, né? E a variação da entropia foi de 600. Você quer saber qual que é a temperatura. Então, temos aqui os dados e temos aqui a fórmula. O 600 vem para cá na variação, né? A quantidade de calor é de 18.000 graus, 18.000 Joule, ele quer saber a temperatura. Então, a multiplicação cruzada aqui, 600T, o T está multiplicando aqui, passa a dividir. Então, 600 está multiplicando, passa a dividir, então T igual a 18.000 dividido por 600. Então, a temperatura aqui foi de 30 Kelvin, mas como ele quer a temperatura em graus Celsius, que está pedindo aqui, então eu tenho que
subtrair aqui, né? 30 menos 273 é igual a menos 243 graus Celsius. Então, isso aqui é a resposta, tá? Em graus Celsius. Então é isso, pessoal. Bons estudos a todos. Até a próxima. Tchau.